Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito de mais um poema de Carlos Drummond de Andrade do livro Alguma Poesia. Mas antes, solta a vinheta. Olá, pessoal, vamos à leitura do poema Política de Carlos Drummond de Andrade. Mas antes, dá uma curtidinha no canal, segue o canal, ativa o sininho, faz essas coisas aí, dá uma ajudinha para o canal alavancar. Eu agradeço imensamente. Vamos aqui ao texto. Bom, primeiro, a leitura dele. Política. Vivia jogado em casa, os amigos o abandonaram quando rompeu com o chefe político. O jornal governista ridicularizava seus versos, os versos que ele sabia bons. Sentia-se diminuído em sua glória enquanto crescia dos rivais que apoiavam a Câmara em exercício. Entrou a tomar porres violentos, diários, e a desleixar os versos, se já não tinha discípulos, se só os outros poetas eram imitados. Uma ocasião em que não tinha dinheiro para tomar o seu conhaque, saiu à toa pelas ruas escuras. Parou na ponte sobre o rio Moroso, o rio que lá embaixo poucos se importavam com ele. E, no entanto, o chamavam para misteriosos carnavais. E teve vontade de se atirar, só vontade. Depois voltou para casa, livre, sem correntes, muito livre, infinitamente livre, 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 que nem uma besta, que nem uma coisa. Bom, a gente percebe logo de princípio, né, essa ideia do poeta. Espirrei, muito obrigada pelo saúde, não vou cortar isso, eu vou deixar. Vamos lá. Logo de cara você percebe que a gente tem esse eu lírico abandonado aí, né? Vivia jogado em casa, quer dizer, sem ninguém se incomodar com ele, abandonado. Tá certo? Os amigos o abandonaram quando rompeu com o chefe político. Então, vejam, se a gente pensar naqueles campos temáticos do Drummond, é um texto que fala do choque social, né, da vida besta. Aliás, essa é uma vida, a vida dele se torna besta pelo abandono dos demais. Quer dizer, há uma limitação social, ele vive num meio que o limita, e isso faz com que a vida besta, né, como o Drummond diz, se intensifique. Agora, repare, o jornal governista ridicularizava seus versos. Então você tem um poeta político. Por quê? Se ele não fosse um poeta político, o jornal, veja bem, é o jornal governista, né? Esse jornal governista que ridiculariza os seus versos. Então, é um jornal de quem está no poder. Então, quem está no poder político é que ridiculariza os versos. Então, evidentemente, o poeta mexe com temas que incomodam os políticos, né? Os versos que ele sabia bons. Então, o poeta reconhece que os seus versos são bons, mas quem não gosta deles são aqueles que, na verdade, acabam percebendo que são alvo de algum tipo de crítica essencial. Sentia-se diminuído em sua glória. Qual é a glória dele? A glória dele é a glória de ser poeta, né? É a glória de seus versos. Tudo bem? Enquanto crescia a dos rivais. Quer dizer, a dos rivais na glória. Então, a dos rivais quem? Os outros, os demais poetas. Daqui a pouco ele fala de novo desses poetas, né? Que apoiavam a Câmara em exercício. Então, você tem dois tipos de poeta aqui, né? Então, a gente tem o poeta que está associado ao governo, né, ao poder. Então, esse poeta que está associado ao governo, ele vai ser o poeta elogiado, tá certo? Ok? Vai ser o poeta elogiado, tá? Enquanto que o poeta da oposição, né? Então, tem um poeta de oposição ao governo, esse poeta vai ser ridicularizado ou esvaziado ou menosprezado, tá? Ele vai estar no nível mais baixo. Então, quem apoia a Câmara tem algum tipo de benefício, no caso aqui o elogio, né? Cresce a glória desses poetas que apoiam a Câmara, enquanto que os dele, que são versos bons, acabam sendo menosprezados porque ele faz oposição, bom, a quem está no poder. E isso faz com que ele tenha psicologicamente alguma perturbação, tanto que ele vai fazer o quê? Ele vai tomar porres violentos,
diários. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui que eu acho importante. Entrou a tomar porres violentos. Reparem que esse verso, ele encavala aqui. A ideia não termina aqui, ela continua no verso baixo. Esse recurso a gente chama de enjambement, ou então, se você preferir, encavalamento. Opa, encavalamento. Tá? Porque é justamente um verso encavalando no outro. Então, nosso poeta toma porres violentos, porres diários, e a desleixar seus versos, quer dizer, ele se desilude. Né? Então, você tem uma desilusão do poeta. E essa desilusão com relação ao quê? Com relação ao que ele faz, com relação à sua poesia de oposição. Né? Se já não tinha discípulos, se só os outros poetas eram imitados. Quais são esses outros poetas imitados? São os poetas, né, da situação, né, que estão de acordo com a situação governamental, ou ainda também podem ser os poetas clássicos, né, que ficam lá, por exemplo, naquela poesia tipicamente parnasiana, descrevendo cenários, descrevendo objetos. Tá? Esses são imitados. Aliás, normalmente os imitados são realmente os poetas clássicos. Tá? Uma ocasião em que não tinha dinheiro para tomar o seu conhaque, saiu à toa pelas ruas escuras. Então, olha, aqui, ele já não tem mais dinheiro, o que significa não escrever, né, traz ao poeta uma crise econômica. Então, nós temos duas crises aqui já estabelecidas. Uma crise profissional, né, como escritor, e agora a crise econômica também, em decorrência dessa falta de interesse que as pessoas têm pelas poesias dele, tá? Então, uma ocasião em que não tinha dinheiro para tomar o seu conhaque, saiu à toa pelas ruas escuras. Você reparou que eu emendei os versos? Ó, uma ocasião que não tinha dinheiro, dinheiro para quê? Dinheiro encavalou aqui, ó, para tomar o seu conhaque, tá vendo? Então, esse é o enjambement. Parou na ponte sobre o rio Moroso, um rio vagaroso. O rio que lá embaixo poucos se importavam com ele, e, no entanto, o chamava. Quem o chamava? O rio estava chamando por ele. O rio chamava quem? Chamava o poeta. Tá certo? Então, o rio aqui é sujeito de chamar, e o é o objeto direto do chamar. Tá certo? Para misteriosos carnavais, olha, acontecimentos misteriosos, situações diferentes e misteriosas. E aí o que aconteceu? Ele teve vontade de se atirar. Né? Ora, vai se atirar para quê? Aqui você tem a vontade do suicídio. Mas ele só teve vontade. Então, o que significa? Ele não se atira no rio. Tá? Ele não se mata. Tudo bem? Depois voltou para casa livre, sem correntes, muito livre, infinitamente livre, 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 que nem uma besta, que nem uma coisa. Ó. Livre, tá vendo? E aqui ele repete, livre, 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 que é para dar a ideia dessa infinitude da liberdade dele. Tá? Então, o muito também te dá essa ideia de infinitude. Então, muito livre, infinitamente livre, 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 que nem uma besta. Né? Então, veja, a não aceitação do poeta, né, do seu lugar pré-estabelecido na sociedade, faz com que ele se sinta uma besta. Tá? Quer dizer, eu deveria aceitar o tipo de poesia que a sociedade preza, né? Que a sociedade preza um tipo de poesia que é uma poesia de acordo com os sistemas vigentes políticos. Tá certo? E ele não aceita isso. E essa não aceitação faz com que ele se sinta uma besta. Tá certo? Ok? Que nem uma besta manipulada. Um objeto, um ser, né, sem vontade própria, né? Ou mais do que isso, sem visão política. Tá bom? Eu espero ter te ajudado. Como eu já falei, curte o canal, siga, tá? Indica aos amigos. Eu agradeço imensamente. Fique bem, a gente se encontra em breve. Um beijo. Tchau, tchau.